Santa Casa e você. Apoio APO, assistência personalizada odontológica. Pasteur, medicina diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Multimagem, diagnóstico por imagem. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Pasteur, medicina diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador amigo, olá, telespectadora amiga, já está no ar o programa Santa Casa e você, saúde com informação na sua telinha. Hoje nós vamos receber aqui o professor universitário e chefe do setor de cirurgia vascular da Santa Casa de Santos, Dr. Carlos Henrique Bernardes. Dr. Carlos Henrique Bernardes, muito obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos falar sobre um tema recorrente que atinge milhares, eu acredito que milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é o aneurisma cerebral. Antes de começar o programa, o senhor estava me dizendo que existem outros tipos de aneurisma. Então eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, primeiramente, o que é um aneurisma. O aneurisma é uma dilatação da artéria 2 vezes do seu tamanho normal. Por exemplo, na aorta abdominal, no vaso que nós temos no abdômen, ela tem cerca de 2 centímetros. Então, quando ela tiver em torno de 3,5, 4 centímetros, já é sinal que tem um aneurisma nesse local. E o aneurisma pode estar localizado no cérebro, e o que é importante também nós ressaltamos que o aneurisma, mesmo do cérebro, qualquer outro setor do organismo, ele é silencioso na sua evolução. Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma e acaba tendo uma ruptura, como são os aneurismas cerebrais. Eles são silenciosos, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, que às vezes confunde com uma dor normal, de dor de cabeça, e não melhora com os analgésicos que nós temos na praça. Então essas pessoas deveriam ser melhor investigadas por um neurologista para verificar se ele não tem um aneurisma cerebral e poder ser tratado antecipadamente antes da sua ruptura. O senhor citou a questão do aumento da artéria. Por que acontece esse aumento da artéria? É um aumento da pressão arterial? Quais os fatores que influenciam nessa dilatação? Essa pergunta, Guto, é muito pertinente. Então, essas pessoas já têm uma fraqueza da sua parede arterial. Então, nós temos as camadas da artéria, que é íntima, média e adventícia, e nós temos as células que fazem parte dessas estruturas. Então, a fraqueza de colágeno e elastina são substâncias que dão sustentação. E nessas pessoas elas estão diminuídas. E com isso diminui a sua resistência e com fatores de risco, por exemplo, arteriosclerose, que é a dislipidemia, hipertensão arterial, o próprio cigarro, ou qualquer outro fator que tenha influência na parede da artéria, então ela vai se enfraquecendo em certos locais do organismo, como no cérebro, ou no abdômen, ou no tórax, ou qualquer outra localização das extremidades, e elas se dilatam, elas vão se dilatando, e com o tempo pode vir a se romper. Elas se dilatam e elas voltam a se contrair ou elas continuam em dilatação até romper?
elas continuam se dilatando até romper. Então, o que é a necessidade? Ou de tratá-las antecipadamente, ou retirar os fatores de risco para elas não irem se dilatando. Como é que acontece essa retirada? A artéria ela é realmente extirpada? Ela é feita uma cirurgia para a retirada dessa artéria doente, digamos assim? Esse tratamento do aneurisma, ele tem, é claro, algumas técnicas. Tem a técnica de cirurgia aberta, que nós então abordamos diretamente o aneurisma e extirpamos a sua dilatação e colocamos uma prótese no seu local, uma prótese substituindo a sua dilatação. Temos os métodos endovasculares, que nós chamamos de cateterismo, através, por exemplo, da virilha. Introduzimos um catéter e vamos até o aneurisma, se tiver no tórax ou no abdômen, e substituímos por um stent. E esse stent, então, evita que aquele local se dilate e venha a romper. E na área cerebral existem técnicas que o neurocirurgião lança a mão para ou inutilizar o aneurisma que está localizado antes dele romper. Ele utiliza substâncias bloqueando essa artéria que está dilatada. São drogas? São materiais químicos que são introduzidos dentro da artéria que está dilatada e ela fica bloqueada. Para este jornalista e os nossos telespectadores também entenderem, o médico percebendo que a artéria está obstruída, ela não está dilatada pura e simplesmente, ela está dilatada porque ela não tem mais aquele fluxo natural para a passagem do sangue, é isso? Ela começa a inchar, digamos assim, por conta de um acúmulo de gordura, é isso? Não, aí é o seguinte, o aneurisma, então é uma dilatação, como eu referi anteriormente, aumentando 2 vezes o seu tamanho inicial. 1,5 ou 2 vezes o seu tamanho inicial já é suficiente para ela se tornar aneurismática. Então o fluxo sanguíneo está se realizando nessa região. Não existe uma obstrução, a não ser que ela trombose, é claro, é outra coisa. Uhum. Mas geralmente ela não trombosa e ela vai se dilatando à medida que a pessoa vai aumentando a sua idade cronológica. Então, fator idade também é um fator que influencia na ocorrência do aneurisma? Exatamente, Guto. A pessoa, à medida que vai aumentando a sua idade cronológica, ele vai tendo, naturalmente, um depósito de placas de gordura, que é um envelhecimento na sua parede arterial. Por exemplo, as pessoas com 50 anos ou mais estão mais predispostas que aquelas que tenham 20 ou 30 anos. E eles devem tomar um cuidado maior ou então fazer exames preventivos no sentido de detectar qualquer alteração no seu organismo. A partir de que idade esses exames preventivos eles são aconselhados? Olha, na minha opinião, a partir dos 45 anos é interessante fazer exames preventivos. Não digo já de ir diretamente para um cateterismo, mas fazer o ultrassom, fazer uma tomografia computadorizada, uma angiotomografia, ou uma ressonância magnética, quando houver qualquer suspeita, no sentido de detectar antes de haver as suas complicações. Essa dilatação da artéria, doutor, ou das artérias, o senhor já explicou que ela é silenciosa. Essa dilatação, ela causa algum desconforto no organismo? A pessoa pode perceber, tem algum sintoma que ela possa acender uma luzinha amarela lá, olha, eu não estou me sentindo bem, devo procurar um médico. Existe esse tipo de situação? Pode ocorrer, por exemplo, na dilatação da aorta abdominal e essa dilatação pode comprimir algumas estruturas nervosas que estão vizinhas, ou então a própria vértebra lombar, e com isso o paciente pode vir a ter algum sintoma de dor no abdômen. Esse sintoma, é claro que às vezes é difícil de ser feito o diagnóstico, mas o clínico geral, o especialista, deve sempre procurar fazer algum exame, mesmo que não seja muito invasivo. Por exemplo, o simples ultrassom de abdômen já é suficiente para chegar a essa conclusão. Ou um raio-x de tórax também dá para verificar se a aorta torácica está dilatada ou não. O senhor explicou, nós estamos falando do abdômen. Existem outros pontos do nosso corpo em que o aneurisma ele ocorre? O aneurisma pode ocorrer
na artéria subclávia, que é a artéria que fica na cintura escapular, em cima da clavícula. Podemos ter também o aneurisma na artéria femoral, na região inguinal, ou da artéria poplítea atrás do joelho. Então, esses pontos devem ser sempre examinados na semiologia médica, pelo clínico geral ou especialistas em geral. O geriatra, hoje está muito comum também. Então, esses pontos são importantes de serem verificados para verificar se tem ou não uma dilatação nessa região e ser pesquisada através de outros exames auxiliares. O senhor citou aí alguns fatores de risco, como o tabagismo, dislipidemia. O estilo de vida também influencia na questão de uma ocorrência de aneurisma? As pessoas que têm uma vida sedentária e têm o hábito de alimentação ricas em gorduras saturadas estão mais predispostas a terem essa alteração da circulação. Então, as pessoas devem fazer algum tipo de exercício, nem que seja uma volta no quarteirão de manhã e à tarde, já é suficiente para ativar a circulação. Mas o ideal é fazer algum tipo de exercício. Álcool também influencia? A bebida alcoólica, existe estudo, inclusive na Escola Paulista de Medicina, mostrando que o vinho tinto, ele aumenta o HDL colesterol, que é o colesterol bom, em detrimento do LDL, que é o colesterol ruim. Mas é claro que a pessoa não pode exagerar também na bebida alcoólica, senão ele pode ter outras complicações, como cirrose hepática. Mas a bebida sendo utilizada com cuidado pode dar uma prevenção. Não pode ser exageradamente tomada. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo de Santa Casa e você volta num instante. Quiz Santa Casa. Quando foi criado o Plano de Saúde Santa Casa? Alternativa A, 1982, B, 1985, C, 1992 ou D, 1995? Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Quiz Santa Casa. O Plano de Saúde da Santa Casa de Santos é o pioneiro das Santas Casas brasileiras. Seu primeiro contrato foi vendido em 1992, com um objetivo maior de agregar recursos à entidade. Acertou quem escolheu a alternativa C. Programa Santa Casa e você, mais informação com saúde, já está de volta. Hoje a gente recebe o chefe do setor de cirurgia vascular da Santa Casa de Santos, Dr. Carlos Henrique Bernardes, que também é professor universitário. Doutor, uma curiosidade, o aneurisma ele também pode ocorrer por conta de um esforço excessivo. Como é que isso pode acontecer? A pessoa que tem um aneurisma, ele tem que tomar cuidado por uma simples tosse. A tosse parece que é um sintoma sem muita importância, mas aumenta a pressão abdominal e também o próprio organismo, ele altera a respiração, pode ter influência na pressão. Então a tosse tem que ser retirada do organismo do paciente através de xarope ou de algum outro tipo de medicamento que surta esse efeito. Além da tosse, tem também a parte intestinal, a dificuldade de evacuação com aumento da pressão intraabdominal, também pode levar a piorar o quadro do aneurisma. Eu sei que o aneurisma é uma doença silenciosa. O que o nosso telespectador que nos assiste pode, ele pode adotar para se prevenir? Ele tem que, lógico, sempre ir ao médico, um cuidado com a alimentação. O que o senhor recomendaria para as pessoas terem cuidado em relação a essa doença que é silenciosa, como o senhor já frisou? As pessoas a partir dos 45 anos devem fazer o seu exame clínico geral, ou hoje em dia é mais comum as pessoas terem um cardiologista. Então o cardiologista pode pedir exames não invasivos, que nós chamamos, para detectar algum tipo dessa doença. E a pessoa que tem ascendência de pais, ou avós, ou tios, com o histórico de um aneurisma que rompeu, então essas pessoas têm que tomar um cuidado maior e procurar, então, um médico, um facultativo da saúde, para que ele faça, então, uma avaliação clínica geral. Hoje em dia nós estamos numa fase muito desenvolvida de aparelhos e aqui em Santos nós também temos vários institutos com bons técnicos e bons aparelhos, então há uma facilidade maior de ser feito o diagnóstico. E nesse caso de pessoas que têm indícios na família, qual é a periodicidade que ele deve procurar o médico? Bom, pelo menos uma vez por ano, a pessoa deve procurar um médico para fazer um exame clínico geral e fazer o seu eletrocardiograma para ver se o
coração está em ordem, né, sem qualquer complicação. Hoje em dia, também como lembrança, os exames de cateterismo são feitos quase que rotineiramente. Os colegas, os técnicos têm muita experiência e são exames muito seguros. As técnicas evoluíram, não tem mais tanta dor, tanto incômodo para o paciente, não é isso? Tanto incômodo, e o risco de falecer é muito pequeno. Então, deve ser feito o exame clínico. É claro que nem todo mundo vai fazer cateterismo do coração, só aqueles que tenham a sua indicação. Hoje em dia tem o exame de ecocardiograma, eletrocardiograma, cintilografia do coração. Então, é uma facilidade maior de ser feito esse exame. E como eu já falei anteriormente, o simples raio-x de tórax, algumas vezes também nós detectamos uma dilatação da aorta torácica. E na aorta abdominal deve ser feito o ultrassom de abdômen. Exercícios físicos, como o senhor falou, nem que seja uma voltinha no quarteirão, tem de ser feitos. Não tem como não ter uma boa saúde, principalmente com casos na família, da pessoa não ter um acompanhamento com uma atividade física regrada, disciplinada. A pessoa humana, muita gente pensa que foi criada para ficar parada, mas não é. A pessoa humana foi criada, todo o seu organismo, para atividades. Para o movimento. Para se movimentar. Então, eu sempre toco nesse assunto, que às vezes tem colegas, às vezes da minha idade, eu já estou numa idade um pouco avançada, mas que quer se aposentar. Então quer parar com tudo, mas não pode parar de fazer exercício. Então na parte profissional, é claro que a gente vai diminuindo à medida que vai aumentando a idade cronológica, mas não pode parar de fazer exercício também. Então, a cabeça e o corpo tem que funcionar. A cabeça e o corpo tem que estar sempre em atividade. O pós-operatório, doutor, para a pessoa que sofre uma intervenção em decorrência de um aneurisma, seja ele em qualquer parte do corpo, como é que é esse pós-operatório? Na minha área, que é a cirurgia vascular periférica, então nós abordamos mais os aneurismas de aorta abdominal. Isso é importante a gente esclarecer os telespectadores, que a cirurgia ainda aberta, que nós chamamos, a abertura do abdômen, da barriga, ainda é a melhor cirurgia, é mais completa. Por quê? Nós atuamos diretamente no aneurisma e fazemos a sua extirpação e colocamos uma prótese. Então, a cirurgia aberta tem excelentes resultados. Hoje em dia nós temos também uma UTI que dá segurança para o pós-operatório dos doentes. É claro que intercorrência pode acontecer em qualquer lugar, aqui em Santos, em São Paulo. Então, temos os métodos endovasculares. É claro que nós estamos lançando mão também aqui no nosso meio, na Santa Casa. Nós temos colegas bem habilitados e eu também tenho entrado nesses procedimentos. Na Santa Casa nós temos o Dr. Rubens Palma também, que está bem treinado. Tem outros serviços também, que tem colegas bem qualificados. E a endovascular é menos invasiva, mas pode ter complicações também, porque é através de cateterismo da virilha, vai até o local do abdômen, não há necessidade de fazer uma abertura e a recuperação do doente é mais rápida, cerca de 3 dias, enquanto que a cirurgia aberta, o paciente tem que ficar pelo menos uns 6 dias no hospital para sua recuperação. E o endovascular pode ter complicação também. O estente pode se movimentar e às vezes pode ser convertido em uma cirurgia aberta. No caso da abertura do abdômen do paciente, ele toma uma anestesia local, uma anestesia geral? A anestesia é a geral, é melhor e pode ser combinada. Às vezes o anestesista faz uma RAC e uma sedação no doente, mas tem que fazer uma intubação no doente para que ela se torne mais segura para o paciente e para o cirurgião. Para causar menos estresse. Causa menos estresse. Eu sempre lembro que o Roberto Civita, que foi dono, né, da editora Abril, e ele foi no Sírio-Libanês de São Paulo, um grande centro médico, foi fazer o endovascular e no aneurisma de aorta abdominal e acabou tendo complicação e acabou falecendo. Não, o que eu quero dizer é que intercorrências acontecem. Acontece. Ele era um senhor já de uns 77 anos, se não me engano, mas
tanto um procedimento com o outro, às vezes pode ter complicação. Ele já foi fazer o procedimento, ele não foi fazer nenhum exame de rotina e aí teve que ficar para fazer a intervenção. Ele já fez a intervenção e acabou tendo complicação. Ou seja, ninguém está livre de uma intercorrência. Ninguém está livre de uma intercorrência, mesmo em grandes centros, como Sírio-Libanês, Einstein, nos Estados Unidos, na Europa. Então, tem casos bons, casos ruins disso aí. É importante lembrar o telespectador, porque às vezes os pacientes, eles nos falam, mas fulano, meu vizinho, fez tal procedimento e não tem mais nada. O outro tem alguma coisa. Quer dizer, cada pessoa tem um organismo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E o importante foi o senhor falar também que a Santa Casa disponibiliza toda a infraestrutura para se fazer essas duas intervenções com a maior capacidade e tem profissionais gabaritados para atuar em qualquer tipo de situação. Né? Sua colocação, Guto, é pertinente, porque a maioria das pessoas que nós conhecemos aí no meio social, às vezes dizem que o melhor hospital é imigrantes, mas não é assim. Também temos excelentes resultados aqui na nossa região. É claro que quem quiser vai para São Paulo, vai para onde quiser, mas só que nós temos que esclarecer que nós temos excelentes condições e profissionais bem treinados para fazer esses procedimentos. Dr. Carlos Henrique Bernardes, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer demais as suas informações, as suas orientações, inclusive para o nosso telespectador. Volte mais vezes, o senhor já é praticamente um consultor aqui do nosso programa. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço e espero que os nossos telespectadores tenham tido uma boa informação médica. Programa Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Aquele abraço. Santa Casa e você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Multimagem, diagnóstico por imagem. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.